O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, o perigo da carência. Eu tô tão carente, pastor. Você vai entender esse perigo de esta carência ser manipulada por terceiros. Segunda carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo querido Timóteo, no capítulo 2, verso 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com aqueles que também têm coração puro. Invocam o Senhor. Deus nos fala claramente para que nós fujamos da nossa natureza caída, para que através do Evangelho a gente busque o autoconhecimento. E esse vazio que a gente tem na alma, que comumente chamamos de carência, será automaticamente relativizado. Porque ao buscar Deus em primeiro lugar, essas carências vão automaticamente sendo sanadas, cada qual segundo a sua natureza. Todos nós temos momentos de carência. Há momentos que, por mais que a gente tenha pessoas ao nosso lado que nos suprem, eu tenho um ministério abençoado, pastores que eu amo, que caminham conosco, há momentos de introspecção que cada um de nós passa por provações e se sente vazio, angustiado, seja por enfermidades ou por preocupações. E esse vazio, essa carência de suprir essa necessidade e resolver aquele problema circunstancial, muitas vezes deprime até a gente. Esse problema da carência, quando interfere na qualidade de vida, gera conflitos em todas as relações interpessoais. Quando esse sentimento aflora, ele prejudica não só a gente, mas sobretudo aqueles que convivem conosco, seja na conjugalidade ou a família como um todo, e muitas vezes repercute inclusive no trabalho, na escola, até mesmo na igreja. Há pessoas que muitas vezes com problemas conjugais tornam-se carentes, e essa carência muitas vezes exala nas outras áreas da vida e os impede de viver a plenitude daquilo que Deus tem para cada um de nós. Por isso que é importante a gente entender esse sentimento, se autoconhecer através de Deus em nós, para que nós não nos deixemos mais ser manipulados por esse sentimento, mas possamos ser senhores de nossa vida através do próprio Evangelho. A pessoa carente, ela sente uma necessidade inexplicável, irmãos, de receber a atenção dos outros. E a partir do momento em que esse sentimento começa a trazer empecilhos para a sua vida, é preciso refletir de onde vem esse tamanho vazio que invade a alma. Adultos que tiveram, por exemplo, experiências sociais, familiares, negativas na infância, portanto, carentes de afeto, podem tanto se afastar das pessoas, são aqueles que se isolam, que se deprimem e muitas vezes buscam refúgio nas drogas, no álcool, em vícios, até em prostituição. Ou também tem aqueles que acabam se aproximando e tornando-se meio que dependentes das pessoas que o cercam. E essas adversidades fazem elas se sentirem bem consigo mesmas somente quando tem pessoas próximas a ela, tornando-se, portanto, adultos carentes. E esses adultos carentes não conseguem mais encontrar o seu eixo enquanto esse sentimento, esse vazio na sua alma não for preenchido por algo mais profundo. As pessoas carentes acreditam que precisam do reconhecimento, da admiração, da validação alheia, do respeito alheio, ajuda e apoio de terceiros para conseguirem seguir adiante com suas vidas, mas não costumam saber ao certo como conseguir tanta validação. Procuram sempre estar perto de outras pessoas, costumam ter muita proximidade com seus familiares, amigos, cônjuge. Elas gostam do contato físico, do abraço, do beijo, daquela intimidade maior para ela poder se sentir preenchida. E muitas dessas pessoas, especialmente nas suas conjugalidades, ou até mesmo na sua relação familiar, tornam-se pessoas ciumentas. E além da carência excessiva, existe um medo, pânico de ficar sozinha, muito embora a palavra de Deus nos ensine que o amor lança fora todo medo. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 4, verso 18, nos ensina isso. Mas há pessoas que, por terem esse medo, baseado tão somente na falta de competência de resolver seus próprios problemas, sempre projetando no outro a resposta às suas indagações, elas acabam ficando meio que escravas, refém dessas pessoas. E não conseguem mais assumir responsabilidades nas suas ações. Elas preferem se omitir ou se vitimar diante das adversidades,
ao invés de enfrentar os seus problemas, esperando que alguém ou alguma coisa aconteça, tipo milagre, para salvá-los. Da mesma forma que elas buscam a aprovação alheia para se sentirem em paz consigo mesmas, elas procuram os outros para resolver os seus problemas, não conseguem resolver por si só. Quando não encontram alguém para resolver, ou quando os outros não conseguem ajudá-las, elas tendem a conviver com esse problema, ou seja, elas começam a empurrar com a barriga e muitas vezes vivendo um interminável círculo vicioso. Elas não conseguem mais sair desse sentimento, vira um estigma. O carente aquele, o chorão, o dependente, e vai criando uma acepção social e essa pessoa não consegue mais ter uma relação normal. Na conjugalidade, principalmente, pessoas carentes tendem a mudar de parceiro com frequência. Elas podem tanto ter relacionamentos casuais, quanto engatar namoros um após o outro. Como a carência excessiva e o ciúme costumam causar atritos no relacionamento, términos podem ser recorrentes. Sem saber o que fazer para se sentir bem após o fim da relação, a pessoa carente logo procura outro cônjuge. A gente foi muitas vezes procurado por pessoas que a gente percebia, embora sendo orientadas à luz do Evangelho, elas não conseguiam esperar um tempo para amadurecer e, quem sabe, desenvolver uma outra relação, tudo no tempo de Deus, porque não estabeleceram, obviamente, essa aliança com Deus para ter esse entendimento. Então elas vão se apegando às próprias experiências, aos próprios erros, achando que na próxima oportunidade vai ser diferente. E ficam trocando de conjugalidade como quem troca de roupa, irmãos. E com isso a probabilidade de encontrar pessoas tóxicas nas suas relações é muito maior. Pois o único requisito que essas pessoas carentes têm para se deixar envolver em uma relação costuma ser tão somente o de se entregar para alguém que seja capaz de satisfazer a sua necessidade de atenção. O cara pode ser uma tranqueira, mas ele me dá atenção, ele nem bate em mim, ele nem briga comigo. Tu vê? Uma pessoa que até me dá bom dia, boa tarde, boa noite, é uma pessoa funcional. E essas pessoas vão vivendo como miseráveis, esmolas sentimentais, quando Deus teria toda uma plenitude na conjugalidade para serem prósperas em seus relacionamentos. Mas elas não querem, porque elas buscam da forma que elas acham correta. E essa busca eterna por um parceiro causa muito sofrimento, ainda que ela não perceba no primeiro momento. E essa carência afetiva a impede de aprender a desfrutar da sua própria companhia. É aquele tempo para si que a pessoa não dá. Eu lembro, irmãos, que ali em São Paulo, depois de tantas relações e relacionamentos frustrados, quando eu tive aquele encontro com Deus no dia 12 de outubro de 2005, ali eu fiz como que um pacto, uma promessa, um voto, quando eu não tinha entendimento de que essas coisas já caíram em caducidade, evidentemente. Mas naquele momento que eu estava buscando Deus de todo o meu coração, na minha ignorância, eu conversei com Deus e falei que a próxima parceira, companheira, esposa que eu desfrutaria seria aquela que Deus trouxesse para mim. E assim eu pude esperar o tempo necessário, para que em tempo oportuno o próprio Deus, conforme consta no vídeo do meu testemunho, você pode assistir, está lá no nosso canal no YouTube, você vai entender como é que foi o modus operandi de Deus, em cima de uma profunda carência que me levou a uma profunda depressão e que me quase levou a um suicídio. Portanto, irmãos, carência não é brincadeira, ela é um passo para que você mergulhe numa depressão e torne-se uma pessoa completamente vazia em si mesmo. Você relativiza toda a sua vida a partir do momento que essa carência não é preenchida com a presença de Deus. E você vai ficando refém de relações. São pessoas que acabam os seus casamentos ou ficam com chocarrices, não conseguem mais levar a sério a vida em nada. Elas vão levando a vida como estilo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. E aí Satanás se apropria da sua história, da sua rotina, e não mais ele que vive, mas o diabo que vive nele. Ao revés do evangelho, quando você entrega a sua vida para Deus, não é mais você que vive, é Jesus que passa a viver em você. Então os teus pensamentos, as tuas carências são sanadas pelo Espírito que passa a habitar em ti. Mas nessa relação, nessa forma de a pessoa não dar tempo para si mesma, ela passa de uma relação para outra. Nessa toxicidade, a carência afetiva, muitas vezes poderá levar uma pessoa a se precipitar em relacionamentos equivocados, problemáticos, e como consequência dessa escolha impulsiva, essas relações ou relacionamentos poderão trazer decepções, frustrações, sofrimentos e muitas vezes o ódio, podendo desencadear uma profunda ansiedade misturada com impotência, com raiva, fazendo essa pessoa se sentir vítima de uma situação criada por ela mesma, o que chamamos de vitimismo. Quantas pessoas muitas vezes que nos procuram pedindo oração para restauração de relacionamentos e vêm como vitimistas nas situações que elas próprias criaram acerca de um relacionamento precipitado. E muitas vezes é difícil corrigir o que começou errado.
Há relações que às vezes, para que você permaneça na presença de Deus, as pessoas não estão mais casadas umas com as outras, mas umas casadas contra as outras, porque resolveram somar suas carências totalmente fora da validade de Deus, totalmente fora da direção de Deus, e querem que Deus chancele. Se você aconselha alguém a acabar com esse relacionamento que não provém de Deus, vão chamar a gente de herege. Não, irmão, o irmão é pastor, aquilo que Deus uniu o homem não separa. E quem disse que muitas vezes dessas relações, para não dizer coisa pior, são juntadas, somadas, agregadas por Deus? Deus não é Deus de confusão. Quando Deus faz, Ele faz bem feito, mas é tudo da forma dele, no tempo dele, na direção dele. E quando nós nos precipitamos a querer dar uma mãozinha para Deus, algumas dessas pessoas vivem em ciclos repetitivos e parecem não se cansar. Vira uma prática. Elas trocam de namorado como troca de roupa, mas isso ficou tão normal que elas não percebem mais esse vazio e o quanto a sua alma vai se corrompendo. Ainda que ela não seja uma pessoa prostituta, como a etimologia da palavra nos fala, mas ela vai se prostituindo nos seus relacionamentos a ponto de perder até a sua identidade, porque ela vive mais em função do outro e nega-se a si mesmo, quando essa negação só deve ser feita em relação ao Deus Todo-Poderoso. Negue-se a si mesmo e me siga, mas não negar-se a si mesmo e seguir a outra pessoa que está do nosso lado, quando muitas vezes não é na direção de Deus. E essa consequência vai trazer frutos amargos, frutos que não poderão gerar realmente algo bom, vai ser cardos e abrolhos. Cada vez mais a pessoa vai se enrolando e não consegue sair desse ciclo vicioso, tanto na parte conjugal quanto na parte profissional e até na religiosa, irmãos. A gente vê pessoas gerando uma total dependência de seus líderes espirituais, aqueles que os instruem acerca de tudo, confiando mais no homem do que em Deus, quando a palavra lá no Salmos 118, verso 8, nos diz que é melhor confiar em Deus do que no homem. Mas não, eu confio no meu líder. E as pessoas vão entregando suas vidas, entregando suas carências, entregando a sua intimidade que deveria ser compartilhada somente com seu Deus, lá no quarto, em secreto, com aquele Deus que tudo vê, que tudo ouve, esperando em tempo certo a recompensa. Não, está demorando muito, deixa eu fazer um voto, uma campanha aqui com esse homem de Deus, que quem sabe esse homem de Deus, oh glórias, apareça a pessoa certa para mim. Vão levando tropeções, tropicões, e a vida vai virando um troço, irmãos, que não consegue mais sair, e a carência está ali, aquele vazio continua, aquela essência não tem outra forma de ser transformada a não ser através do sangue de Jesus, porque a essência dessa carência é espiritual. Portanto, quando colocamos e limitamos todas as nossas expectativas em pessoas, esquecemos que elas também são passivas de erros como nós. A carência humana, portanto, é consequência da falta de Deus. Pois como o ser humano é tendencioso a viver segundo aquilo que lhe traz prazer, alegria para o coração, ele quer buscar aquilo que realmente preencha ele emocionalmente. E nessa busca incessante de se satisfazer através de pessoas, Deus acaba sendo esquecido, acaba sendo ignorado. E é por isso que o Evangelho nos ensina a sair desse círculo vicioso que não supre a carência afetiva, pois obviamente neste tipo de relacionamento um abismo chama outro abismo, como o salmista fala no capítulo 42, a parte A do versículo 7. De modo que o vazio que existe dentro do homem é do tamanho do Deus vivo, irmãos. E esse Deus, uma vez ignorado, só Ele pode suprir este vazio. É necessário que a pessoa se abra para Ele. E por não entender que esse vazio não vai ser suprido em dinheiro, em fama, em sucesso, em sexo, nada realmente consegue suprir o lugar de Deus em nossa vida. Quando nós colocamos atenção em coisas e não nos Deus vivo, como a palavra fala em Mateus capítulo 6, verso 33, para que nós busquemos em primeiro lugar a presença desse Deus, a sua justiça, que é a sua palavra, que é o modus operandi de a gente viver aqui na terra de forma equilibrada, de forma séria, de forma santa, de forma próspera. As coisas que nós almejamos no nosso coração, a promessa de Deus é que elas serão automaticamente acrescentadas. Mas isso já no Antigo Testamento era explicado por Jeremias. Devido às más escolhas no momento de carência, o ser humano só se quebrou. E o povo de Israel sempre foi protagonista nisso. Veja que Jeremias no capítulo 2, verso 13, nos diz a palavra: o meu povo, o povo de Israel, o povo de Deus daquela época, cometeu 2 crimes.
Deus falando na boca do profeta. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, que não retêm água. Cisternas, os irmãos sabem que é aquele tipo de caixa d'água de concreto, muitas vezes subterrânea, outras vezes externas, que no Nordeste especialmente são enchidos por caminhões-pipa no momento de seca. E quando ela racha, obviamente, a água começa a vazar. Então quando bebemos em cisternas rachadas, ou seja, aqui o próprio Deus já falava em metáfora com o profeta Jeremias, já como uma sombra do que seria o Novo Testamento. Quantas vezes Jesus falou em metáforas para que aquele que tivesse ouvido escutasse de forma espiritual e não de forma natural, porque Deus, ele é espírito, importa que nós o adoremos, que nós o compreendamos em espírito e em verdade. E aqui Jeremias fala que, na verdade, essas cisternas que vocês estão se alimentando, como sexo, como a fama, como dinheiro, como poder, ele não deve ser o objetivo da vida de vocês, não deve ser o alvo. Uma vez que são alvo, a carência de vocês vai continuar ali latente, ela não vai ser sanada. Não vai ter jeito de você ter essa saciedade. Vocês vão ter uma falsa sensação de saciedade por algum tempo, mas não terão uma sede de você saciada. Pelo contrário, essas cisternas rachadas, elas geram uma dependência tão grande, onde pessoas desprezam princípios, vivendo uma vida desregrada em nome de uma temporária, de uma falsa autorrealização, ainda que ostentem felicidade e bem-estar. É aquele cara que está com a conta cheia, está com o emprego tranquilo, como diz o pastor André, está com um burro amarrado na sombra, estou tranquilo, não me falta coisa nenhuma. É aquele que enche os celeiros, está tudo tranquilo para ele. Então essa carência dele está sendo sanada, até que de repente ele perde tudo, irmãos. Como alguns irmãos que a gente conheceu no passado, que em suas falências entraram, mergulharam numa profunda depressão e não tinha nada que suprisse aquela carência pela falta de dinheiro, porque o Senhor deles não era Jesus, era o Mamon, era uma potestade que estava muito acima do Deus que poderia suprir a necessidade dele. E é isso que Deus nos chama a atenção aqui essa noite. Quando essas pessoas estão a sós, especialmente, aí é que elas mergulham em depressão, especialmente na vida artística. Eu mesmo fui alvo disso. Quando muitas vezes eu ia fazer shows, viajava com o empresário, ficava tempos em hotéis, não tinha tempo para relacionamentos, e era aquele vazio, era aquela coisa efêmera, tudo muito falso, tudo muito superficial, e depois aquele vazio na minha alma, que eu tinha que conviver sozinho. Graças à misericórdia de Deus eu não cheguei a me envolver com drogas, mas me envolvi com uma profunda depressão, da qual catapultou para uma quase tentativa de suicídio, irmãos. Isso não é brincadeira, a carência é algo muito perigoso, que ela pode ser aquilo que antecede a depressão e muitas vezes a outras síndromes, como síndrome de pânico e tantas outras coisas onde a autoestima da pessoa não se restabelece, a menos que ela busque Deus de todo o seu coração. Então, para que você beba água limpa e cristalina, só Jesus pode dar. A carência da alma só pode ser saciada com a água limpa e cristalina que só Jesus pode conceder ao ser humano, mas só para aqueles que realmente dela desejam experimentar. Não adianta você botar copo d'água goela abaixo que você vai afogar a pessoa. É como você querer dar pão para quem não tem fome. Não estou te pedindo nada, o que está me ajudando? Então até para ajudar a pessoa, muitas vezes você tem apenas que orar por ela, para que Deus a preencha e arranque daquela carência, para que você possa entrar com o Evangelho e ela possa se sentir plena. É como o Evangelho de João no capítulo 4, verso 10 nos diz, Jesus respondendo às indagações que eram feitas naquela época para ele: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Que claramente, naquela mulher samaritana que chega ali para tirar água, Jesus usa como metáfora a sede do Espírito, e não mais aquela sede que obviamente todos nós temos que beber pelo menos 2 litros d'água por dia, porque somos formados por quase 80% de água no nosso corpo, precisamos beber. Mas Deus fala de uma outra sede que só pode ser saciada através de Jesus Cristo. E ele fala claramente, mas quando o alvo não é Jesus, não é o abençoador, mas apenas as suas bênçãos, o mesmo Jesus no Evangelho de João fala no capítulo 6, verso 26. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos que eu posso fazer e fiz, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, saciaram aquela carência de fome. E é por isso que muitos procuram Jesus nessas igrejas onde mais são comércios, são cassinos, são franquias, porque estão buscando não o Deus vivo, mas os milagres, especialmente de multiplicação, que eles podem dar. Dá o teu chevetinho que ele vai te dar uma BMW. Dá a tua casa que ele vai te dar uma mansão. Dá a tua vida que ele vai te dar uma vida melhor do que essa, lá no céu, né?
aquelas regras católicas no passado, como as indulgências, compra de lugar no céu, que eram vendidas, né? E os irmãozinhos, por fé, vou fazer uma barganhazinha aqui eu tô morando numa maloca cheia de goteira, não tenho capacidade, tô muito carente financeiramente, não vou conseguir consertar, mas o pouquinho que eu vou dar naquela igreja, e quando eu morrer vou ter uma mansão no céu. Mas não tá vivendo a plenitude do Evangelho, e sem Jesus é complicado entender essa verdade, para que você possa de fato ser salvo. Não compreendendo essa revelação que a palavra traz, as pessoas ficam sempre buscando as bênçãos e ignorando o abençoador. E é para compreendermos nossas carências, precisamos discernir nossos sentimentos de afeto em nossos relacionamentos. Por exemplo, os 3 tipos de amor definidos pelos gregos e utilizados por muitos autores até os dias atuais, que é o amor eros, filia e ágape. Além disso, esses amores são discutidos na filosofia, no questionamento da natureza, amor. O amor eros, por exemplo, que é o amor onde tem a eroticidade. E aqui é importante dizer, irmãos, que estamos falando de amor, nós estamos falando de paixão. E esse amor, que é o que complementa o ser humano, esse amor que preenche a vida da pessoa, ele não pode ser algo tão somente carnal, embora esteja envolvendo o instinto, a atração sexual, a atração afetiva. Deus não ia criar contenda, Deus não ia criar adultério, Deus não ia criar qualquer tipo de relação que levasse a gente à perdição, muito pelo contrário. A atração física, assim como no sexo conjugal, essa reciprocidade respeitosa, reacional, aonde o homem e a mulher se satisfazem plenamente e igualmente. Deus criou o amor eros para que esse prazer na multiplicação da humanidade, lá no tempo que ainda, em Gênesis no capítulo 2, verso 23, a terra estava sendo populacionada recém a partir de Adão e Eva, ele disse para Adão, e Adão se regozijava em Deus, dizendo: esta sim, Senhor, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. E o casamento deve ser honrado, irmãos, por todos, no leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Isso quem escreve é o escritor Hebreus no capítulo 13, verso 4. Não tem caretice aqui nenhuma, é santidade, é papo reto. O amor eros, ele faz parte de um casamento saudável, sim, mas sem sacanagem, sem aquele tipo de coisa que você possa levar com duplo sentido, achando que o eros, eu estou praticando o amor eros, quando na verdade você está fugindo daquilo que Deus estabeleceu como santo. Existe também o amor filéu, ou filia, que é o amor afetuoso, fraternal entre irmãos, que é comumente o que acontece entre nós aqui, igreja. Esse amor que ocorre quando pessoas compartilham algo em comum. Nós compartilhamos aqui o Evangelho, que nos traz aqui nessa reunião, nada mais é do que esse amor ágape no nosso coração, que é o amor de Deus, mas compartilhado entre irmãos, de forma que o pouco que se tem para dar a gente compartilha, e obviamente na necessidade Deus levanta pessoas para que nos abençoe, porque essas pessoas que nos abençoam também são tomadas por esse mesmo amor. Por isso que o próprio Jesus chamou seus discípulos de amigos. Lá em João 15, versos 14 e 15, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando vocês fazer. Já não os chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Esse amor, portanto, não é incondicional, porque ele exige que as pessoas tenham algo em comum, proporcionando um surgimento de uma amizade. Muitas vezes na necessidade, quando nós conhecemos irmãos, a Igreja Santa do Senhor tinha esse princípio de fraternidade, e aí justamente em cima dessa cultura praticada, em cima desse amor filéu, Deus manifesta o seu amor ágape, que é aquele amor incondicional, que é o amor que se entrega, que é o amor de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça e tenha uma vida abençoada aqui, é mais a vida eterna. E é esse amor incondicional que Jesus deu por toda a humanidade. Agora é claro que muitas vezes, ao ser humano tentar praticar esse amor, por ele ser humano, obviamente ele é limitado, e muitas vezes falha, erra. No primeiro século da igreja primitiva, existia uma cultura onde existia uma festa chamada Festa do Ágape, Festa do Amor ou Festa da Fraternidade, onde a igreja fazia verdadeiros banquetes, irmãos. Pensa naquela churrascada, naquele café colonial, os gaúchos conhecem bem aqui. Então era aquela abastança, e muitos, obviamente, que tinham mais condições, levavam naquele encontro, quem sabe uma picanha, uma fraldinha. Outros não conseguiam nem levar uma costelinha minga, não tinha como levar nada. Pelo contrário, era a oportunidade desses carentes de alimento, carentes de condições financeiras, se alimentar melhor. O que aconteceu? Os ricos se juntavam
e se banqueteavam. E não estavam nem aí para ninguém. Começou a virar uma prática, tanto que foi extinta essa festa já na igreja do segundo século. Acabou. Porque nesta festa, a exemplo do que Jesus fez na Páscoa dos judeus, quando ele comemorou na Páscoa a última Santa Ceia que precedeu a sua crucificação, imitando a igreja fez na festa do Ágape a Santa Ceia. Mas não deu certo. Não tem jeito. Tudo que começa bem é o ser humano botar a mão, ele tira a mãozinha daí, ele escangalha, como dizia meu falecido avô, estraga tudo. E aí acabaram com aquele negócio. E Paulo denuncia isso, porque ele ficou sabendo lá em Éfeso, depois da terceira missão, ele estava 3 anos lá fazendo o evangelismo dele, e tinha uma família que ele tinha deixado em Corinto, onde a Chloe, que era uma religiosa abençoadíssima, que realmente se preocupava em fazer bem feito tudo aquilo que Deus deixou através de Paulo como ordenança. Claro que tinha muitas práticas que tinham a ver com a cultura da época, mas o grosso do evangelho, aquilo que traria realmente riqueza, fraternidade, ou seja, esse amor filéu diante do ágape que é Deus, isso tudo caiu por terra. E Paulo, na sua primeira carta, no capítulo 11, verso 2, ele está elogiando, por lembrar dele, por se apegar às tradições. E na sua primeira carta, no capítulo 11, versos 17 a 22, ele nos diz: entretanto, nisto que eu vou lhes dizer agora, não posso elogiá-los, porque as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Essa festa do ágape que vocês dizem que é a festa do amor, tá só dando problema. Pode ter tudo de beberragem, de cumilança, neguinho enchendo o bucho, enchendo a cara, mas não tem nada de amor. Tá só fazendo mal. Porque antes de tudo eu fui informado, a Chloe me contou lá, caguetou você, mandou um dos familiares, ela foi dar um pulinho em Éfeso, foi contar pra mim, porque naquela tempo não tinha Grambel, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, irmão. Contar pro Paulo o que estava acontecendo. E aí ele conta, porque antes de tudo estou informado de que quando vocês se reúnem como igreja, olha só, não é uma festa casual em casa, que tem aquela cervejinha, né, aqueles irmãozinhos que bebem, não, é igreja. Nós estamos falando de igreja. As pessoas se reúnem como igreja, não necessariamente na igreja. O texto é muito claro. É até necessário que existam divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso seja verdade. Ou seja, o que a Chloe contou, eu acredito que está acontecendo mesmo. Que não é de hoje que ela vem contando dessas dissensões que tem entre vocês aí. E até é necessário que haja divergências, que haja partido entre vocês, para que os aprovados sejam conhecidos entre vocês. Aonde tem confusão, pode ter certeza que Deus vai peneirar e vai deixar só o que é bom. O que não presta, Ele tira. Não tem jeito, irmãos. Muitas vezes a gente quer estabelecer comunhão, koinonia, com muitos que a gente se afiniza, mas não querem ser igreja. Estão prontos para uma pizza, se convidar para ir no churrasco, é para já, irmão Jair. Tô dentro. Mas falou em caminhar, falou em ler a palavra, falou em levar esse evangelho para os outros, tô fora. Me inclui fora desta. Não quero compromisso, isso não é para mim. A prerrogativa é tua, tu que foi separado pastor, eu não tenho nada a ver com isso. E as pessoas vão se eximindo de uma responsabilidade que Deus deixou para a igreja, mas não querem ser igreja. Então Paulo continua, que esses partidos, essas divisões que tem entre vocês, é bom, é necessário que aconteça isso, porque aí eu vou saber quem é quem. É um filtro natural para saber quem de fato é ou quem apenas está ali por questão de oportunismo, para querer ter vantagem, fazer barganha comigo. Quando, pois, vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Paulo está denunciando algo grave, irmãos. Imagina só, eles estão na festa do ágape, e depois, a certa altura daquela festa, para tudo, vão fazer a ceia agora. E até na ceia, pessoal, tudo de bucho cheio, mas a agulha é tão grande, que até aquele pãozinho que representa o corpo de Cristo, e aquele vinho, que naquele tempo era vinho, é o aim, é o suco com álcool, tinha fermento, já estava até embriagado, estava enchendo a cara e ia participar da ceia. Olha a confusão, olha como estava saindo daquilo que Deus realmente sempre fala na sua palavra. Tudo é lícito, nem tudo convém, tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Embriagai-vos do Espírito Santo, não de vinho. O vinho aqui no caso ele tinha uma outra conotação, era para trazer alegria, mas não para encher a cara. Eles não têm um limite, irmãos. O ser humano é assim. Quando você dá corda, se você vai querer se alegrar com o irmão, daqui a pouco ele está tirando onda com a tua cara, está tirando deboche, vira chocarrice. Se você vai instruir, daqui a pouco ele acha que você está sendo um doutor da lei para ele. As pessoas não têm essa equidade, esse equilíbrio que o Evangelho ensina para que as pessoas tenham uma vida saudável, tanto na parte social como na parte espiritual, que no caso aqui Paulo denuncia como sendo a igreja. Quando vocês se reúnem, cada um come a ceia antes do outro.
Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua ceia, sem esperar pelos outros. Enquanto um fica com fome, porque ele já chegou lá com fome, ele chegou para participar do ágape, não para comer um pãozinho, mas ele também queria compartilhar daquela carnezinha, daquele bolinho que tu levou lá, que estava te banqueteando, e o outro fica embriagado, quer dizer, um enche o bucho, outro enche a cara, e aquele carente que não tem condições não conseguia comer nada. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Paulo deu no meio deles. Vocês não podiam encher o bucho em casa? Até essa festa ágape, que teria um propósito diferenciado, não para você encher o bucho, mas era para comer como gente, não comer como carnívoros, mas como seres humanos que, além do comer, como uma festa em família, que as pessoas sentam-se à mesa, especialmente as cristãs que têm no seu coração a gratidão pelo alimento que está ali, abençoando até aqueles que não têm e podendo na prática levar um pão a quem tem fome, um pouco d'água a quem tem sede. Mas nesse momento aqui, era uma festa que as pessoas deveriam estar se alimentando espiritualmente naquela ceia, mas não estavam. Enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa para comer? Ou menosprezam a igreja de Deus e humilham, envergonham, desprezam os que nada têm, ou seja, os carentes. Quer dizer, o cara já chega ali sem condição nenhuma e vocês fazem questão de humilhar. Olha a picanha que eu trouxe aqui, ó. Tu não vai comer. Azar o teu porque tu não tem. Era este espírito que predominava naquele primeiro século na igreja primitiva. Que posso dizer a vocês? O que Paulo vai dizer para um cara desse, para um povo desse? Devo elogiá-los? Como eu comecei lá no primeiro capítulo? Não. Nisso, certamente, eu não tenho como elogiar vocês. Vocês estão fora da casinha, gente. Vocês estão fazendo tudo errado. Por isso que o sábio Salomão nos ensina em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Portanto, sabendo que o nosso coração é enganoso, irmãos, independente da carência que carregamos, seja ele emocional, material ou espiritual, essa carência só poderá nos escravizar se não cremos por fé que só Deus pode suprir cada uma das nossas necessidades através de Jesus Cristo, como Filipenses 4,19. Eu lembro que uma vez, quando eu tinha acabado de me converter, meu irmão caçula, nós viemos juntos para Porto Alegre e resolvemos convidar a família. Não vou citar nomes aqui, obviamente. Lá na casa do falecido pai da minha mãe. E foi um encontro assim maravilhoso, porque primos, tios, toda a parentela, eu nunca vi aquela casa tão cheia, como se fosse uma festa do ágape. Eu não conhecia ainda essa palavra. E aí nós pedimos, obviamente, que cada um levasse um pouco de comida, bebida, alguns refrigerecos, outros refrigerantes. A gente via a pessoa com uma garrafinha de refrigerante para tomar e um refrigereco para compartilhar. Claro que isso não acontece mais hoje, era só naquela época, né, irmãos? Quando você vai na casa de alguém, você sempre leva o melhor, né? Então, eu vivi essa experiência prática na minha casa. Quando você começa a experienciar o Evangelho, fica tudo mais fácil de entender. Aí o livro Bíblia não é mais um bicho de 7 cabeças. E aí eu vi algumas mesas assim, que a gente separou ali em casa, a gente conseguiu, né? E a pessoa trazendo aquela pizzazinha gostosa, e um outro com sanduíche, aquele pãozinho bem seco. Aquela mortadela sem graça, sem queijo, só com uma margarina, que eu não vou nem falar marca aqui para não ser incomodado depois, né? E você não via o compartilhamento, irmãos. Era só um ajuntamento. E é a mesma coisa que acontece hoje no povo de Deus. Existem carências que deveriam ser sanadas tão somente pelo amor de Deus em seus corações. Esse amor ágape tem um propósito de restaurar relacionamentos, especialmente na conjugalidade, o eros. Mas para que isso aconteça, ele tem que ser filial, ele tem que ser esse amor que compartilha, esse amor afetuoso, para que você possa verdadeiramente encarnar o amor incondicional de Deus, que é o amor ágape. Caso contrário, essa carência vai continuar presente na existência humana, seja ela de ordem emocional ou de ordem física, financeira. O carente, aquele que não tem o pão, que não tem a moradia, esse só vai poder ser saciado, primeiramente, quando ele abrir o coração e entender que Deus não faz acepção dele. Essas pessoas muitas vezes querem apenas o pão. Elas não querem a palavra que possa transformar a condição dela. Muitas vezes nós do Cordão tomamos muito cuidado para não fazer da obra da caridade um assistencialismo, que muitas vezes joga aquela família, aquela pessoa para um comodismo onde ela não tem prazer em sair da carência. Aquela carência é um modus operandi de ela sobreviver, porque ela se condicionou em achar que sozinha ela não consegue resolver seus próprios problemas, ela sempre tem que estar apoiada como uma bengala juntamente com outras pessoas e não consegue entender que Deus ele é suficientemente poderoso para fazer infinitamente além daquilo que a pessoa pensa ou pede. E elas se condicionam a isso.
Portanto, irmãos, nessa noite é um tema que eu ficaria horas falando sobre carência. Mas eu encerro aqui com a carta de Tiago, que é uma carta circular, diferentemente da carta de Paulo, que foi especificamente para uma igreja de Corinto, foi uma carta específica para um povo. Já Tiago não, é para toda a igreja, daquele primeiro século, enfim, aonde Tiago escreveu no capítulo 1, versos 16 e 17. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, ou seja, só Ele pode preencher todo o vazio da nossa vida, da nossa alma. Só esse Deus pode arrancar de fato uma carência que a gente muitas vezes traz desde a infância e vai levando ela, carregando ela, e não é curada, não é transformada, porque as pessoas se estribam em dizer: eu nasci assim, vivo assim, vou morrer assim, vou continuar carente assim, e não desfrutam da plenitude desse evangelho que poderia não apenas torná-la uma pessoa feliz, realizada em Cristo, mas através da vida dela muitas outras, a exemplo do seu testemunho, poderiam ter suas vidas transformadas. E é para isso que o evangelho nos chama, é para essa entrega, para essa renúncia de si mesmo. Renunciando a si mesmo e deixando Deus morar em nós, aquela casa varrida, ornamentada, não vai ser mais invadida por aquela opressão que outrora era habitada. Ela vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. E a graça, a glória, a virtude do Espírito multiplicará dons, maravilhas, prodígios, para que a pessoa não seja mais uma pessoa natural, mas ela se torne uma pessoa espiritual. Aonde quer que ela esteja, ela vai ser luz. Aonde quer que ela ande, ela vai ser sal, alterando a vida do próximo, levando sabor à vida do próximo. Não como um religioso, não como um fanático, mas saciando carências, enchendo-as com a palavra da verdade, que possa arrancá-las daquele caos e trazê-las para a luz. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo, através do cordão de 3 dobras, nessa penúltima reunião do cordão, quer dizer que essa noite, neste dia 7 de dezembro do ano de 2022, graças a Deus por essa palavra, em nome de Jesus. Aprendi a confiar em ti, vivendo as tuas promessas. Entendi que pelo teu amor por mim encontro a paz até no meio da guerra. Tua força me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Isso és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, fala do teu amor.
ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido, pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações.